Olá, tudo bem? Tô aqui de volta com vocês para começar mais um vídeo falando sobre a palavra de Deus. Deixa eu só colocar um filtro aqui. Isso. Para falar um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje Deus me deu um direcionamento para fazer um vídeo um pouquinho mais longo do que eu tô acostumada a fazer, mas eu espero que você goste e que permaneça até o fim, tá bom? Vamos começar já então. Se eu olhar um pouquinho para baixo, é porque eu tô olhando algumas anotações que eu fiz para não perder a sequência que eu quero passar, tá bom? O tema hoje é semeadura, deserto, semeadura e colheita. Em qual fase que você tá? Aí eu vou falar um pouco sobre essas três fases para você conseguir discernir e identificar. Por que é importante a gente identificar em que fase que a gente tá? Pra gente poder saber como proceder, né? A gente sabendo onde a gente tá, a gente já sabe qual é o próximo passo e como que a gente tem que agir naquele momento para poder extrair o melhor de cada situação das nossas vidas, tá bom? Então, deserto. O deserto é um lugar seco, quente, desconfortável, sem muita vida. Então, é um lugar que não é agradável de se estar. Não é um lugar gostoso, né? Não é aquele ambiente que você vai e fica confortável. É realmente para trazer um desconforto, para trazer um mal-estar físico, né? Aquele quente, aquele sol, muita areia, né? Muito pó. Então, assim, gera um desconforto, né? É desagradável. E por muitas vezes na vida da gente, quando a gente tá passando por um momento ruim, uma fase difícil, a gente diz que tá passando por um deserto. Por quê? Porque é um momento ruim, é um estado ruim, é uma situação ruim, né? E o que caracteriza essa fase da vida como um deserto? Você tá realmente passando por provisão, por dificuldades, né? Porque lá é um lugar muito escasso, né? Passando por um período de escassez. Isso caracteriza você tá passando por um deserto. Estar sozinho, né? Aqueles momentos que você se sente muito sozinho, que não tem muitas ou quase nenhuma pessoa é próxima, se chegando a você, em que você possa contar. Então, e nesses momentos, o que a gente aprende? A depender mais de Deus. Por quê? Porque você se vê num momento de dificuldade, sozinho e precisando de ajuda. E se você tá num lugar sozinho, você vai olhar pro alto e recorrer a quem tá com você o tempo todo, que é Deus. E às vezes você precisa chegar nesse nível, né? Nesse momento de estar realmente muito sozinho para conseguir olhar e ver que realmente você depende, você precisa muito de Deus, né? E eu queria deixar um versículo com vocês no 2 Coríntios 19, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, parte A. Mas ele disse: minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Então, Paulo está dizendo isso por quê? Porque quando a gente realmente deixa Deus agir, ele vem através da nossa fraqueza e coloca a força dele em nós para que a gente possa conseguir vencer as dificuldades. E geralmente quando a gente faz isso, quando a gente se sente muito incapaz, a gente olha para a situação e fala assim: nossa, eu não vou conseguir, eu não dou conta, eu não aguento mais, minhas forças acabaram. Aí você clama a Deus e ele vem com a força, com o poder, com o vigor dele e te ergue e te dá capacidade para poder vencer. Então, por que é bom a gente passar por esses momentos pra gente realmente ver o quanto a gente é dependente de Deus e deixar realmente ele fazer, porque a forma que ele faz é muito melhor do que a nossa, né? É com perfeição. E nesses momentos também de deserto, você descobre o que é essencial. De essencial e todo na nossa vida é estar na presença de Deus, porque onde tem Deus, nada falta. Mas a gente aprende também a valorizar outras coisas pequenas, que às vezes quando a gente tá num momento muito tranquilo, que tá correndo tudo bem, que tá tudo muito redondinho, às vezes a gente não consegue valorizar.
Por exemplo, às vezes uma pessoa fica doente, aí depois que ela fica doente, ela começa a valorizar a saúde, fala, nossa, eu gostava de fazer uma caminhada aos fins da tarde, fazer alguns passeios, e hoje eu não consigo mais, que eu tô debilitada, tô em casa, e às vezes eram coisas simples que a pessoa fazia, e na hora que ela perde isso, ela começa a valorizar. Com essa pandemia, a gente aprendeu a dar valor em tantas coisas, não é? Porque a gente ficou privado de sair de casa, às vezes de trabalhar, de se comunicar, de ver pessoas que a gente ama, que a gente gosta, fazer coisas que a gente gosta. Então, às vezes, a gente começou a valorizar, né? Mais algumas coisas do nosso dia a dia que às vezes a gente não dava tanto valor, porque era uma rotina. Então, esse momento de deserto é bom até para isso também, privação financeira. Geralmente, quando tá passando por um deserto, passa alguma privação financeira. Aí tem alguma coisa que você gosta de fazer, às vezes alguma coisa que você gosta de comer, e você sempre teve condições de fazer. Aí o dia que você passa a privação daquilo, você olha com outros olhos. O dia que você puder comprar, você vai gastar com muito mais sabedoria, você vai usar o seu dinheiro com muito mais sabedoria, com muito mais inteligência, para não passar, né, por esses momentos de novo, ou quando passar com mais tranquilidade, né, porque os momentos difíceis vêm na vida de qualquer um, né, independente de situação financeira, independente de classe social, independente se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho, todos nós passamos momentos difíceis, então a gente tem que extrair o melhor do momento de dificuldade, extrair o aprendizado para lá na frente a gente conseguir, né, usar aquilo a seu favor, né, aprender a lição para não ter que passar a prova de novo. E eu gostei dessa frase aqui, ó. Quando você caminha com Jesus, encontra paz e contentamento em todas as circunstâncias. O que isso quer dizer? Que independente da situação, se você tá bem, se você tá mal, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você tá com saúde, se você está doente, se tá trabalhando, se tá desempregado, você aprende a viver contente com Jesus. Por quê? Porque tendo Deus, que é o principal, que é o essencial, o resto tudo vai se resolvendo. E Jesus já conquistou o mais precioso que a gente precisava, que é a vida eterna. Então, você ter consciência do quanto isso tem valor para sua vida e ser grato a isso vai facilitar você lidar com as dificuldades que vierem a acontecer. O deserto, ele não é um lugar de castigo. Deus nos leva ao deserto para nos restaurar, porque Deus é um pai de amor. Ele não tá colocando ali para te castigar, você vai sofrer um pouquinho que você tá precisando. Não é isso. Ele tá fazendo isso como uma lição, como um momento que você precisa para poder passar por aquilo ali. Cada pessoa vai passar de uma forma, né? Mas Deus vai trabalhar da forma que você precisa para trazer cura, restauração, renovo, crescimento, amadurecimento. Então, assim, tudo que Deus faz na nossa vida é por amor e é o melhor para nós. Então, assim, independente do momento que você está passando, seja grato. Receba com gratidão, porque Deus sabe o seu futuro e Ele tem planos de bem para sua vida. Então, receba com gratidão tudo que Deus colocar no seu caminho para você viver. E geralmente, a gente, quando tá no meio de uma multidão, a gente não consegue ouvir direito, não é? Às vezes a gente tá numa festa, num show, num ambiente cheio de pessoas, tá todo mundo conversando ali, e aí tem alguém do seu lado tentando falar com você, você não consegue ouvir aquela pessoa direito, porque tem muitos ruídos, muita coisa em volta. E quando você tá no deserto? Se você for conversar com alguém, você vai ouvir bem, não vai? Então, nesse momento de deserto, aproveita para falar bastante com Deus, para ouvir, aprender a ouvir a voz dele com clareza, a conseguir discernir, identificar melhor a voz de Deus. Por quê? Porque você não vai ter tantos ruídos e você vai conseguir focar mais, tá?
na sua intimidade, na sua comunhão com Deus. Deserto também é um lugar de milagres. O povo no deserto que atravessou o Mar Vermelho, quantos milagres eles vivenciaram da parte de Deus, né? Eles viam, tinha alguma necessidade, passava algum momento, fazia algum pedido, Deus ia lá e realizava maravilhas no meio deles. Então, o deserto também é um lugar de milagre. E deserto é uma preparação para você viver o novo de Deus. Então, se prepare. Depois do deserto, vai vir o novo de Deus para sua vida. Amém? E seja aberto, né, para viver essa restauração, para passar por esse processo. Porque quanto mais aberto você tiver, mais Deus vai conseguir trabalhar em você e mais rápido, né, você vai passar por esse momento difícil. Tenha esperança. Sim, independente de quão difícil pareça, tenha esperança. Não há mal que dure para sempre. Então, tem tempo para tudo na nossa vida. E o tempo difícil também vai passar. Então, tenha esperança de que dias melhores virão. E persevera nas palavras de Deus para sua vida, nas promessas de Deus para sua vida, nos sonhos. Não deixe de sonhar, continue a acreditar que Deus tem o melhor para você. Aí eu quero deixar esse versículo para encerrar essa parte sobre deserto. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Então, Jeremias está falando que Deus tem o melhor para você. Os planos de Deus são de bem para sua vida. Então, acredite nisso, foca nisso, que você vai realmente viver os planos de Deus. Amém? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre semeadura e colheita. Vou começar com um versículo em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Então, tudo que você planta, você colhe. Isso está escrito na palavra de Deus. E a gente não sabe, né? Quando a gente planta, quando a gente vai colher exatamente, nem quanto, né? Isso daí, quem plantou fica na expectativa de que uma hora vai colher, mas não sabe com exatidão. E isso eu queria deixar uma pergunta para a sua reflexão. O que você tem semeado? Você tem tido atenção, você tem tido consciência dessa sua semeadura? Porque você vai colher. Então, a gente precisa ter uma consciência da nossa semeadura. Desculpa. Uma consciência da nossa semeadura para depois não ficar assustado quando vem a colheita, né? A lei da semeadura e da colheita é uma lei natural, mas também é uma lei espiritual. Do mesmo jeito que quando a gente planta uma sementinha na terra, ela vai brotar e dar a sua árvore, depois dar o seu fruto. Assim, no mundo espiritual também. A gente vai colher os frutos daquilo que a gente plantar. Na vida espiritual, que é o que a gente quer abordar aqui, você pode semear para colher os frutos da carne, que será morte e destruição, ou frutos do espírito, que vai te trazer alegria, vida e paz. Tendo consciência da importância de escolher a semente, a gente tem que pensar também no que vai trazer isso para as nossas vidas, né? A partir do momento que você tem essa consciência, tá semeando coisas boas, sabe o que Deus faz? Ele tem um propósito em quem tem, né, esse cuidado na semeadura. O que ele faz? Ele te abençoa com abundância. Por quê? Porque ele quer te ver transbordar. Então, além de você se beneficiar quando você faz uma boa semeadura, Deus abençoa a sua vida ao ponto de você transbordar na vida de outras pessoas, ajudar outras pessoas. Então, a gente estava falando no começo sobre
quanto, né, quantidade de frutos que eu irei colher da minha semeadura, quando você tem esse coração disposto a ajudar os outros, Deus vai te beneficiar ainda mais. Vai te dar com abundância, porque Ele sabe que você vai transbordar na vida de outras pessoas. Eu gostei dessa frase aqui que diz: a diferença entre pessoas de sucesso e as outras é a percepção e a atitude que tomam diante daquilo que Deus coloca em suas mãos para administrar. Então, você tem que ter essa consciência, você tem que ter essa percepção, ter esse cuidado com o que Deus está te colocando em suas mãos. Deus está te dando a semente. O que você vai fazer com essa semente? Então, tenha consciência, porque isso vai te fazer uma pessoa de sucesso, né? Isso aqui é importante, que eu queria passar para vocês. Sobre dúvida. Eu não sei se essa decisão que eu tô tomando é certa, eu não sei se é isso que eu tenho que fazer, se é essa atitude que eu tenho que tomar, porque eu não sei como que vai repercutir isso. Você tem dúvida? Pergunta para quem sabe tudo, o Espírito Santo de Deus. Quando você viver com aquela dúvida sobre o que você tem que fazer, qual atitude que você vai tomar, porque aquilo vai ser a sua semente ali naquele momento e você não sabe como vai repercutir no seu futuro, pergunta para o Espírito Santo qual decisão é mais assertiva, qual é a decisão que vai agradar a Deus, qual é a decisão que vai levar você para o caminho e para os sonhos de Deus para sua vida, tá bom? Que aí, com certeza, perguntando para o Espírito Santo, suas decisões vão ser muito mais assertivas. E se no passado você tomou decisões erradas, você fez semeaduras erradas por não conhecer, por não saber o que fazer, por não ter o conhecimento, né, que você tem hoje, por não saber disso que eu tô te passando aqui agora, não fica preso nisso, não fica com medo, né, de tomar decisões, não fica com medo de seguir o seu caminho, né, de fazer novas coisas, de tentar novas coisas. Por quê? Porque Deus tem o novo para sua vida. Então, peça orientação de Deus e comece a partir de hoje uma nova colheita. A partir de hoje, uma nova semeadora. Comece a partir de hoje a semear coisas novas, a semear para o Espírito, a semear amor, a semear bondade, a semear alegria, paz, perdão, tá? Porque você semeando é isso que você vai colher. Porque você planta uma sementinha pequenininha e aquilo gera uma árvore grande e daquela árvore saem muitos frutos. Então, você pensando, se você semeia amor, quanto mais de amor você vai colher. Se você semeia paz, quanto mais de paz você vai colher. Então, tenha certeza que você tendo essa consciência e fazendo da forma correta, buscando a Deus, buscando o direcionamento e querendo fazer o certo, Deus vai abençoar suas decisões. Amém? Eu espero que você tenha gostado. Se você sentir de compartilhar com alguém, por favor, abençoe mais alguém. Em primeiro lugar, quem está abençoado com essa palavra sou eu. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui entregando essa palavra, por Ele me usar como canal para levar essa palavra até você, tá? Um grande abraço e até a próxima.